O João até falou no começo que a gente fica bravo com ele, que ele entra na aula de todo mundo. Na verdade, ele dá a intenção, isso aqui como é um curso, não é um congresso, a gente pode se permitir, às vezes, fixar alguns conceitos de maneira mais eficiente, porque não seria interessante vocês saírem daqui, voltarem para suas casas, para suas UTIs, sem ter tido a chance de absorver um pouco mais de conceitos e de conhecimento. Então, a gente se permite, às vezes, repetir várias vezes a mesma coisa com diferentes profissionais, né? E como o João, às vezes, fala das outras aulas, né? Cada um tem sua característica. Eu sou o barrichello, então, eu geralmente estouro o tempo. Então, todo mundo fica bravo comigo também, porque eu estouro o tempo, né? É, Vamos então começar a falar de modalidades básicas, porque essas primeiras aulas, como são conceituais, elas são fundamentais para a gente dar seguimento a tudo que vai ser dito nesses 2 dias. Infelizmente, se a gente não tiver uma base de conceito de como isso acontece, a gente não vai conseguir compreender até as fases mais avançadas ou por que eu faço isso ou aquilo, né? Bom, primeiro, para quem vocês têm logicamente a noção de que ventilação mecânica ela não é um tratamento, né? Ela é só uma terapia de suporte, uma substituição de uma função vital que é a ventilação. Então eu posso usar ventilação mecânica em uma série de situações, né? Para quem trabalha aqui com UTI, geralmente a gente usa, na maior parte das vezes, para manutenção da troca gasosa, né? Numa pneumonia, um edema agudo de pulmão, alguma condição, né, que atrapalha a minha troca gasosa. Mas eu posso usar ventilação mecânica para aliviar o trabalho muscular respiratório, né? Quando vocês estão ventilando, por exemplo, um DPLC exacerbado, que foi para o ventilador por fadiga muscular, eu estou fazendo muito mais um recondicionamento do trabalho muscular do que atuando em troca gasosa em si. Meu objetivo é, primeiramente, recondicionar a musculatura. Eu posso usar a ventilação mecânica com a intenção de diminuir o consumo de oxigênio. Em situação de repouso, o paciente saudável ele usa mais ou menos 3% da oferta de oxigênio com os músculos respiratórios. Mas em situação crítica, né, esses músculos podem chegar a consumir 30% da oferta de oxigênio. Então não é incomum, às vezes, a gente ter um paciente séptico, né, com lactato alto, onde eu já tentei otimizar a oferta e eu não tenho mais essa condição, e mesmo o paciente saturando bem, eu cedo analgesia, coloco ele em ventilação mecânica, que eu vou estar poupando 30% do consumo de oxigênio da musculatura respiratória para órgãos mais importantes, como cérebro, coração, suprarrenal, né? E eu posso usar a ventilação mecânica para aplicar algumas terapêuticas específicas. Todos os dias tem uma série de pessoas que estão sendo ventilados mecanicamente no centro cirúrgico. Não tem problema nenhum no pulmão. Eles precisam usar anestesia geral para fazer uma gastrectomia, um aneurisma de aorta, uma neurocirurgia que seja, e eles precisam ser ventilados, porque eu vou suprimir o centro respiratório. Um estado de mal epilético, onde eu preciso, às vezes, induzir um coma barbitúrico, né, ou um coma por benzodiazepínico, e eu preciso usar ventilação mecânica, né, para esses pacientes. Então, em diversas situações de pulmão normal ou anormal, eu uso a ventilação mecânica, né? E como ela é um suporte, assim como se eu usar um antibiótico errado, eu posso causar o dano, se eu usar a ventilação mecânica de maneira errada, eu também causo mais dano do que benefício. Bom, uma imagenzinha, eu tentei explicar para minha filha de 13 anos como é que acontecia a ventilação alveolar e fiz esse esquema extremamente evoluído aqui, né, para representar fisiologicamente, para eu entender como eu substituo a função fisiológica da ventilação, eu preciso primeiro entender como é que ela acontece, né? Então, como é que se acontece a ventilação alveolar? Eu preciso pegar o gás que está na atmosfera e levar ele até a intimidade do meu alvéolo. Aqui eu representei um só, né? Um ducto, um canalículo, né? Uma via aérea e um alvéolo, um capilarzinho bonitinho aqui, a parede torácica e todo esse espaço aqui que representa o espaço pleural, né? Então, o que acontece? Eu recebo uma informação lá do meu centro respiratório, né, via nervo vago, acontece uma contração muscular, como o João falou, do diafragma e dos músculos intercostais, né, onde ele se contrai, o músculo se contrai, aumento o diâmetro longitudinal do meu tórax, aumento o lateral pelos intercostais e como se fosse abrir um fole. Eu crio, então, uma pressão que dentro do meu tórax fica negativa em relação à atmosfera. Quem achou que fosse se livrar de física e química depois da faculdade se enganou, né? Como a gente sabe, né? Tudo caminha do local de maior pressão para o local de menor pressão, ele é empurrado, né? Então, como a maior pressão é da atmosfera, o ar ele é
empurrado para dentro da nossa caixa torácica e ele tem que cruzar toda a via aérea até chegar ao meu alvéolo. E para isso, ele precisa vencer nas vias aéreas, como o ar ele entra, como o João mesmo falou, todo turbilhonado, né? As moléculas de gás batendo na parede das vias aéreas. Então, tem uma força chamada atrito que tenta impedir com que esse gás chegue até a intimidade alveolar. Eu preciso empurrar, preciso forçar ele a entrar, a vencer esse atrito, né? A hora que chega no alvéolo, eu ainda tenho que vencer a elasticidade alveolar. Eu tenho que sustentar uma pressão de gás que faz com que esse alvéolo se abra, né? Então, eu tenho que vencer essa elasticidade também. Então, eu tenho que vencer duas forças contrárias à entrada desse gás. Eu tenho que gerar força suficiente na musculatura para que eu consiga colocar o gás em contato com o alvéolo. Para a gente, em ventilação mecânica, aqui vocês vão ouvir falar, quando eu falo de atrito, eu estou falando de pressão resistiva. Quando eu falo de elasticidade, eu estou falando de pressão elástica. Depois que essa diferença entre a pressão dentro da minha caixa torácica foi entrando gás muito rápido no início da inspiração, vai enchendo o meu alvéolo de gás, então essa pressão dentro da minha caixa torácica vai subindo, vai ficando mais próxima da pressão atmosférica. Até que chega um momento onde isso se iguala. E acabei, a minha inspiração acabou ali, né? Só que eu estirei uma série de estruturas elásticas que, assim como o elástico mesmo, tem essa propriedade. Eu estiquei ela à força, porque eu empurrei um gás lá dentro. Na hora que eu não estou fazendo mais força, a tendência de um elástico, quando eu solto, é que ele volte ao repouso. Isso é a elastância. Então, a própria elastância da caixa torácica e do parênquima pulmonar começa a espremer esse gás que está dentro aqui do alvéolo, e aí a pressão dentro dos alvéolos passa a ser maior que a atmosfera, e aí o gás faz o movimento contrário. E, mais uma vez, ele tem que vencer essa resistência das vias aéreas para sair do pulmão. Certo? Graficamente, a gente pode ver aqui, ó, a força muscular que o paciente faz, representada pela pressão muscular, ele faz uma força de contração muscular que vai gerar um fluxo em direção à intimidade alveolar, e esse fluxo, durante um tempo, vai gerar um volume. Quanto menor esse esforço, menor o fluxo, menor o volume, quanto maior esse esforço, maior o fluxo, maior o volume. E essa diferença de pressão, esse esforço muscular que eu faço para criar um gradiente de pressão, vai gerar os volumes que o João explicou. O volume corrente, que é o que entra e sai do pulmão, né? E aquele volume que é mantido, né? Que eu preciso lembrar que existe isso. Nosso pulmão, quando ele se esvazia, quando ele volta ao repouso, ele não fecha, os alvéolos não se colapsam, não sai todo o ar, né? Porque imagina uma unidade unicelular cheia de uma cola dentro chamada surfactante, se colasse uma parede na outra. Para eu reencher isso ia ser muito difícil. Então, o organismo fisiologicamente guarda um pouquinho de gás ali dentro para que esse alvéolo não se colapse, né? E esse volume de gás que ele guarda lá dentro é esse volume de reserva respiratória que, se eu tentar forçar rápido, com força, que eu consigo, mas ainda não sai tudo. Ainda sobra esse voluminho aqui, chamado volume residual, né, que não me permite fazer essa bobeira de tentar colapsar meus alvéolos. Quando eu somo dois volumes, eu tenho uma capacidade. Então, somando o volume de reserva respiratória com o volume residual, eu tenho capacidade residual funcional. De quanto ela é, não sei. Cada um de vocês provavelmente tem uma diferente da outra. Mas se eu colocar aqui um manômetro dentro da traqueia de todos vocês e medir essa pressão no fim da expiração, eu sei que tem um volume de gás suficiente para gerar uma pressão positiva no fim da expiração de 3 a 5 centímetros de água, que é a nossa PIP fisiológica. Então, olha, fisiologicamente eu tenho volume, eu tenho fluxo, nós já vimos. A contração gera um fluxo em direção ao pulmão. Eu gero um volume corrente, né? E quando eu expiro, eu não expiro tudo. Sobra capacidade residual funcional, então eu tenho PIP. Então, tudo isso fisiologicamente eu tenho e não seria diferente em ventilação mecânica. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente regula um ventilador. Pensar como se fosse o paciente o que ele precisa naquela hora. Então, o ventilador mecânico, ele só é um aparelho que vai pegar o gás de uma fonte, né, e vai bombear em direção a um paciente que eu quero ventilar. Aqui, no caso, eu usei meu amigo João, né, me permitiu usar essa foto aqui. 15 anos. Jovem, né, no início da residência. Né. Então, gente, vamos lá. Então, o ventilador mecânico, se eu estou substituindo uma função vital, ele faz a função do quê? Os músculos respiratórios, certo? É ele que vai pegar o gás de uma fonte, gerar pressões e colunas de gases que vão ser entregues ao meu pulmão. É o que o músculo faz com a gente.
A contração muscular faz exatamente isso. Só que essa máquina aqui ela não tem cérebro, então é melhor a gente usar o nosso. Ele obedece o que a gente manda, né? Então a gente tem que usar muito bem esse cérebro, né? Nós somos o cérebro do paciente naquela hora que ele precisa de ser ventilado, para que não aconteça uma lesão, né? Às vezes, quando eu vou falar de ventilação mecânica com os alunos ou com os residentes, eu começo falando das lesões relacionadas à ventilação mecânica, antes de falar da ventilação mecânica propriamente dita, porque quando você começa a saber o tanto de lesão que você pode provocar, né, você passa a entender a importância de se fazer uma ventilação protetora. Né, a gente tem uma arma na mão. Todos nós que estamos aqui, né, eu, Valiati, Carmen, João, né, Dr. Marcos Férez, a gente vem voluntariamente aqui, primeiro porque a gente gosta, né, ninguém ganha nada para fazer isso, a gente gosta. E às vezes as pessoas falam, não é possível. Então eu dou outro motivo. Eu fico muito tempo dentro do hospital, muito mais tempo do que na minha casa, né, ou aqui participando de algum evento. Então a probabilidade de acontecer algum evento adverso sério comigo é muito maior fora da minha casa, né? Então eu espero que quem me ventile bem. Então, isso me motiva muito, né? A dar quantas aulas forem preciso para que todo mundo tenha bons conceitos aí de ventilação protetora. O ventilador mecânico que a gente vai usar para substituir essa função vital, ele apesar de por fora ele ser diferente, de ter várias marcas, preços, cores, o sistema operacional dele é basicamente o mesmo, né? Da ventilação microprocessada, que é o que a gente usa hoje, né? São pequenos computadores atrelados a um monte de válvula aqui, né? Essa válvula inspiratória, por onde entra o fluxo de gás, ele é empurrado pelo ramo inspiratório. Eu tenho uma válvula de exalação, que é onde o gás vai sair durante a exalação, e elas têm que trabalhar de maneiras sincrônicas. Obviamente, enquanto a válvula inspiratória está aberta, o ideal é que a minha válvula expiratória fique fechada, porque senão seria muito mais fácil o gás sair para a atmosfera do que vencer a pressão resistível à pressão elástica do pulmão, né? Então, tem válvula inspiratória e válvula expiratória. Ductos, né, ramos inspiratórios para levar o gás para a via aérea e para o pulmão do paciente, e ductos exalatórios conectados à válvula exalatória. Além disso, eu tenho transdutores, basicamente dois, transdutor de pressão e transdutor de fluxo. Não tem transdutor de volume, tá? Muito caro medir volume. Se eu colocasse um transdutor de volume no ventilador, ele ia ser mais caro que uma Ferrari, né? Então, a gente tem como trabalhar só com transdutor de fluxo e pressão? Tem, né? Porque o fluxo nada mais é do que um volume em movimento. Por exemplo, se eu coloco lá no meu ventilador 60 litros por minuto, significa que eu tenho 1 litro por segundo e você deu uma ordem para o ventilador. Eu quero que entre 500 ml. 60 litros por minuto, 1 litro por segundo, mas só é para entrar 500 ml, a válvula inspiratória vai ficar aberta meio segundo apenas. E é assim que o ventilador trabalha, tá? Então, ele não mede diretamente o volume. É um cálculo indireto baseado no fluxo que você colocou. Essa válvula vai ficar aberta mais ou menos tempo, dependendo do fluxo e do volume que você colocou. Eu tenho transdutores de pressão, que vai fazer essa monitorização, né, da pressão das vias aéreas para saber o que o ventilador precisa fazer para vencer tudo aquilo, né? E na hora de eu exalar gás até um limite, aquele limite que eu falei para vocês. A PIP, né? Não vai sair tudo do meu pulmão, um pouquinho vai ficar guardado lá. Uma vez que você colocou uma prótese rígida no seu pulmão, se você permitir, vai sair toda a capacidade residual funcional. E o alvéolo vai se colapsar, tá certo? Tudo isso está integrado a uma CPU, né? Essa CPU tem um painel de controles onde eu regulo, coloco os parâmetros que eu quero, e tem um monitor que registra tudo que eu estou fazendo em tempo real, né, de forma numérica e forma gráfica, né? Então, com o paciente conectado a um ventilador mecânico, eu montei então um sistema de ventilação, que nada mais é que as vias aéreas, caixa torácica e pulmões do paciente, o ventilador fazendo a função da musculatura, né? E a linguagem do ventilador é um pouco diferente. O que a gente chama de frequência respiratória, o ventilador entende como ciclos respiratórios, né? Ciclos respiratórios são duas fases, a fase inspiratória e a fase expiratória. Só que, para o ventilador, quando eu dou a ordem para ele, a tecla, mas está escrito frequência respiratória. Tá? Está escrito frequência respiratória. Mas quando você coloca lá 15 de frequência respiratória, o ventilador entende o seguinte: o Neymar me mandou fazer 15 ciclos respiratórios por minuto. Ou seja, eu vou pegar 1 minuto e dividir em 15 intervalos iguais de tempo, onde nesse intervalo de tempo
eu permito que aconteça pelo menos um ciclo respiratório completo, que é uma inspiração e uma expiração. Deu para entender isso? Esse conceito é muito importante. Isso se chama janela de tempo. Esse tempo que o ventilador dá entre uma abertura da válvula inspiratória e a próxima abertura da válvula inspiratória é chamada de janela de tempo. Então, eu tenho que ter uma janela de tempo suficiente para que o paciente, na condição em que ele está, consiga fazer pelo menos uma inspiração completa e uma expiração completa. E diria para vocês, a expiração completa é onde eu tenho que mais observar, porque eu não tenho como intervir no tempo expiratório em relação ao paciente. Depende da elastância dele, não depende de mim. Então, eu tenho só que permitir que esse tempo seja suficiente, né? Então, tudo, basicamente, se inicia, a gente tem que pegar um fio da meada. Por onde eu vou começar o meu raciocínio? Vamos começar pela abertura da válvula inspiratória, ou seja, o momento onde eu começo a inspiração, né? Eu estou fazendo a função ali do meu centro respiratório, eu preciso começar a inspirar, né? Então, para vocês começarem a ter familiaridade com curvas, como que movimenta em direção ao pulmão é um fluxo de gás, vamos olhar a curva de fluxo, né? Eu saio da situação de repouso e por algum fenômeno acontece que essa válvula inspiratória se abre e entra um fluxo em direção à caixa torácica desse paciente, em direção aos alvéolos desse paciente. Esse fluxo entra durante um tempo, até que todo o volume corrente que eu quis, que eu ordenei que entrasse, atingisse dentro da caixa torácica, dentro do pulmão desse paciente. A hora que eu atingi o volume corrente, né, a válvula inspiratória ela se fecha, não entra mais nada. Ele obedeceu o que eu pedi. Nesse momento, se abre, então, a válvula exalatória e o gás começa a sair do tórax. Num primeiro momento, como a pressão, o gradiente de pressão entre a caixa torácica e a atmosfera é grande, esse fluxo exalatório ele é muito rápido no começo. Conforme vai saindo, essa pressão dentro da caixa torácica vai diminuindo, a diferença entre o tórax e a atmosfera vai diminuindo e a velocidade do fluxo também vai diminuindo. Até que chega um momento que eu volto à situação de repouso. Saiu todo o gás que entrou na intimidade alveolar, saiu do meu pulmão. E às vezes eu vejo até esse intervalinho aqui, onde caminha na linha do zero, chamado pausa expiratória, e eu fico muito feliz quando eu vejo esse intervalo, porque eu tenho certeza que tudo que entrou dentro desse pulmão saiu. Porque um perigo seria, se antes desse gás todo sair, eu tivesse outro ciclo inspiratório aqui, ou seja, eu mandei entrar 500, saiu 300. Depois eu mando entrar 500, sai 300. Eu mando entrar 500, sai 300 e foi acumulando 200, 200, 200, 200. De repente, esse tórax está desse tamanho. Eu tenho um empilhamento de volume, aumento da pressão intratorácica por autopipe, ruptura de alvéolos, compressão de vasos da base, compressão de ventrículos, choque. Certo? Então, quando a gente vê esse intervalinho aqui, a gente fica feliz. Eu não sei calcular a constante de tempo exalatório. Olha para a curva de fluxo exalatório. Tocou ao zero, você fica mais tranquilo que tudo que entrou saiu. Tá? Então, tudo que está para cima por convenção é inspiração, tudo que está para baixo do zero por convenção é expiração, em ventilação mecânica. Esse tempo aqui é o tempo inspiratório, esse tempo até a próxima abertura da válvula inspiratória é o tempo exalatório, né? Eu dei uma ordem para o ventilador. Tanto de frequência por minuto. Nesse caso aqui, 20 eu pus de frequência. 60 dividido por 20, 3. Então, eu tenho uma janela de tempo de 3 segundos. Eu usei 1 segundo para inspirar e usei 2 segundos para exalar. Ou seja, a minha relação entre tempo inspiratório e tempo expiratório é uma relação de 1 para 2. Tá? Essa relação pode variar conforme a velocidade do fluxo, conforme o volume que você colocou, conforme a frequência que você plotou. Então, resumidamente assim, eu gero um fluxo em direção ao meu pulmão. Esse fluxo em direção ao meu pulmão durante um tempo gera um volume. Esse volume dentro de uma cavidade fechada gera uma pressão. Por isso que são as 3 grandezas, né, básicas que a gente mede em ventilação mecânica, que estão lá na tela do ventilador o tempo todo para a gente olhar. Fluxo, volume e pressão. Aqui eu representei as curvas em modalidade volume controlada, que foi a modalidade onde se baseou todos os cálculos de mecânica. Né? Então, por isso que a gente mostra basicamente, e lógico, no decorrer do curso a gente vai mostrar a pressão controlada também. Aqui, de novo, mais uma vez, fluxo, durante um tempo gera volume, o volume que eu determinei, que vai gerar uma pressão. A pressão vai ser consequência, né? Eu determino o volume, mas a pressão vai depender da condição pulmonar. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom,
A gente vai falar de uma série de palavras que vocês precisam entender a nossa linguagem. Quando a gente fala de modo, ele está relacionado com como se dá o início da fase inspiratória, ou seja, como é que a válvula inspiratória se abre. Por que que ela abriu? Né? Isso é modo. Quando a gente às vezes fala, está em modo volume controlado, a linguagem não é correta. Todo mundo entende o que você quis dizer, mas isso é modalidade, não é modo. Tá? Modo é a maneira como se abriu a válvula inspiratória. Ciclagem relaciona essa maneira como se dá o fim da inspiração e o início da fase expiratória, ou seja, o fechamento da válvula ins e a abertura da válvula ex. O que você deu de ordem para o ventilador para ele entender que a inspiração acabou? Você deu uma ordem para começar a inspiração, isso é modo. Eu preciso da outra ordem. Para de inspirar, chegou, limite, acabou. Isso chama-se ciclagem. Tá? Termina a inspiração e começa a expiração. Modalidade, ela se refere à variável que eu limito. Então, eu não tenho transdutor de fluxo, onde eu vou saber, consequentemente, o volume, e transdutor de pressão. Então, eu consigo controlar volume e eu consigo controlar pressão. Então, existem duas modalidades apenas. Ou a ventilação é volume controlada, ou a ventilação é pressão controlada. Sensibilidade é uma tecla que eu ativo, né, para que o ventilador perceba que, às vezes, o paciente quer fazer um ciclo ventilatório diferente do tempo que eu programei. Para isso, ele tem que perceber. Né? Ele tem que olhar para o paciente e falar, será que ele quer ventilar agora? Essa tecla é a tecla de sensibilidade. Em alguns ventiladores é trigger, gatilho, disparo. Né? Mas está lá, todos os ventiladores têm essa teclinha. E eu posso fazer com que o ventilador olhe para duas variáveis. Ou ele olha para a pressão negativa que o paciente está fazendo, quando ele tem uma contração muscular, ou ele olha para o movimento que essa contração muscular fez na alça inspiratória. Lógico que se eu faço uma pressão negativa, eu vou movimentar um pouquinho essa coluna de gás. E se eu ativei o sensor de fluxo para fazer essa função, ele acusa, olha, ele está fazendo um esforço, movimentou o fluxo de gás, ele quer inspirar, deixa ele abrir a válvula inspiratória. Tá? Volume corrente, quantidade de gás que entra e sai do pulmão em ciclos respiratórios normais. Fluxo inspiratório, então a velocidade com que o gás entra na via aérea. Frequência, o número de incursões respiratórias realizadas no intervalo determinado, que nós convencionalmente é o minuto. PIP, a pressão positiva ao final da expiração, é o que está relacionado à capacidade residual funcional, o gás que ficou guardado no fim da expiração para que os alvéolos não se colapsem. E a fração inspiratória de oxigênio é a porcentagem de oxigênio na mistura gasosa. Pode ir desde o ar atmosférico, 21%, até 100%. Certo? Eu posso mudar como o paciente precisa dessa mistura de gás. Oferto mais ou menos FiO2 para o paciente, dependendo da situação que ele precisa. O peso, quando a gente ventila, né, como é que eu uso o volume corrente? O volume corrente é baseado no peso. Que peso? Peso predito. Tá? Não é o peso real. Durante um bom tempo, na história da ventilação mecânica, se usou o peso real. Né? Mas pulmão não engorda. Né? Então, uma mulher de 1,60 m, ela pode ter 30 quilos ou pode ter 100 quilos, né? Ela tem um pulmão do mesmo tamanho. Né? Então, eu tenho que me basear no peso predito pela altura e pelo sexo. Existe uma formulinha aqui, ó, que essa parte da fórmula, a altura em centímetros menos 152,4 vezes 0,91, é igual para todo mundo. Se for homem, somos 50. Se for mulher, somos 45. Pelo amor de Deus, vou ficar fazendo conta toda hora. Não é tão difícil assim, mas se você achar difícil, ou às vezes as pessoas que estão lá não sabem fazer essa conta, ou não têm esse dado à mão, em cada UTI que eu trabalho, eu preguei uma tabelinha. Né? Tá lá na UTI pregado. Fiz uma planilhinha simples aqui de Excel, coloquei a altura, né? Geralmente, eu falo geralmente, os meninos já sabem, quem já assistiu a aula, eu falo geralmente, porque geralmente, aprendendo com o Dr. Valiati, a gente dificilmente vai ventilar um anão ou um gigante. Eu falo dificilmente, porque um dia eu assumi um plantão no leito 8, tinha um anão, e no leito 9 tinha um gigante. Um tinha 1 metro e o outro tinha 2,30 metros. A Laís está aqui, ela lembra. Né? Eu falei, vixe, agora eu não posso falar que eu nunca vou ventilar um anão gigante. Então, geralmente, eu não ventilo um anão gigante. Por isso que eu coloquei de 1,40 m a 2 metros aqui. E fiz a continha do peso ideal, do peso predito para mulher, para homem, e aqui já coloquei o volume corrente, para ninguém precisar fazer nada. Está ali, dado. Está de graça esse dado. Não tem por que não fazer. Tá bom? Vamos lá, modo e ciclagem. Modo, como eu falei, está relacionado ao que determina o início da fase inspiratória. E a ciclagem,
o que determina o fim da inspiração e o começo da fase exalatória. Onde fica isso na curva? Já mostrei, ó. Abriu a válvula inspiratória, o fenômeno que levou essa válvula inspiratória a ser aberta é o que dá o nome ao modo, ou ao disparo. O fenômeno que fez a inspiração acabar e abrir a válvula exalatória, eu chamo de ciclagem. Tá certo? Então, quanto ao modo, né? Existem, na verdade, a gente ensina 3 tipos de modo, mas hoje a tendência é a gente falar de 2 tipos de modo, né? Controlado e assistido. Mas, para efeito didático, eu ainda vou continuar falando controlado. O que é um modo controlado? O ventilador faz tudo, gente. O ventilador, ele abre a válvula inspiratória e entrega o que eu programei para o paciente. Pelo critério de tempo, você colocou uma frequência, por exemplo, 15 incursões respiratórias por minuto, então 60 segundos, dividido por 15, vai dar uma janela de tempo de 4 segundos. Então, se o paciente não fizer esforço nenhum, a cada 4 segundos, o ventilador vai abrir essa válvula inspiratória e gerar um ciclo respiratório. Certo? Se todos os ciclos respiratórios que tem lá foram gerados pelo ventilador pelo critério de tempo, eu chamo esse ciclo de ciclo controlado. Tá? O que é um ciclo assistido? Ciclo assistido é o seguinte, às vezes o paciente quer fazer, ele faz um esforço num momento diferente da frequência que você programou. Se ele fez um esforço suficiente para abrir a válvula inspiratória, o ventilador percebeu, ele abriu a válvula inspiratória, mas aí nem tudo são flores, eu deixo você abrir a válvula inspiratória, mas eu te dou o que eu quero, o que eu programei. Tá? Isso chama ciclo assistido. O paciente só abre a válvula inspiratória, mas o que é entregue para ele é o que eu programei. Então, é um ciclo em modo assistido. Tá? Se o paciente faz um esforço, abre a válvula inspiratória e puxa o que ele quer, ele fala, eu quero um volume diferente do que você pediu, eu quero um fluxo diferente do que você pediu, eu posso permitir? Posso. Se eu programar o ventilador para que tenha ciclos chamados de espontâneos. Tá? Espontâneo porque o paciente tem o esforço de abrir a válvula inspiratória e ele puxa o que ele demanda, o que ele quer. Tá? Atualmente, a gente acaba incluindo o espontâneo dentro do assistido, porque quem fez a força foi o paciente, o ventilador ajuda ele. Tá? Mas de efeito didático ainda fica bonitinho assim, assistido, controlado, espontâneo, para a gente conversar sobre as modalidades básicas. Onde é que é feito esse disparo? Olha aqui no ventilador, ó, olha aqui a sensibilidade. Nesse ventilador está desse jeito aqui, ó. Ele é a fluxo, olha a convenção universal do fluxo. Se o paciente fizer um esforço e movimentar um gás com uma velocidade maior que 2 litros por minuto, o ventilador entende que ele quebra a válvula inspiratória. Mas eu vou entregar o que eu programei, 500 ml a 60 litros por minuto. Vai ser um ciclo em modo assistido. Certo? Se ele abrir a válvula inspiratória. E se ele não abrir? Tiver frequência de 13, bonitinha, né? Entra o que eu programei, um ciclo em modo controlado. Essa sensibilidade pode ser a pressão, eu tenho transdutor de pressão também. Aqui, no caso, 2 centímetros de água. Se o paciente faz um esforço maior que 2 centímetros de água, a válvula inspiratória se abre e eu entrego o que eu programei aqui para o paciente, ou um ciclo espontâneo, se eu permitir isso, em algumas modalidades. Olha nesse ventilador aqui. Ah, você falou que todos são iguais? São, ó. Olha aqui. Está em lugar diferente, mas é a mesma tecla, é a mesma função. Então, apesar do tipo do ventilador, né, do layout da tela, todos têm as mesmas funções. E às vezes dá para a gente olhar nas curvas e perceber. Quando eu ativei a sensibilidade a fluxo, quando o paciente faz um esforço em direção a ele, eu não falei que o fluxo em direção ao paciente é para cima do zero? Olha aqui, ó, ele deformou, ele fez um esforcinho, superou o limiar de sensibilidade, abriu a válvula inspiratória, só que entregou o fluxo que eu programei. Nesse caso aqui, é um ciclo em modo assistido, porque foi o paciente que disparou a válvula inspiratória, mas entrou o que eu programei. Olha aqui, aqui não teve deformidade nenhuma. Então, isso daqui é um ciclo em modo controlado, o aparelho fez tudo. Tá? Quando eu ativo a sensibilidade à pressão, a pressão que eu vou fazer dentro do meu tórax, quando eu faço uma contração muscular, não é negativa? É negativa. Então, a curvinha de pressão ela tende a ficar negativa quando o paciente faz um esforço. Se eu supero o limiar da sensibilidade, ele entende que o paciente quer que abra a válvula inspiratória, permite que se abra, mas se entregar o que você programou, é um ciclo em modo assistido. Se entregar o que o paciente quer, é um ciclo em modo espontâneo. E aqui, ó, não tem esforço nenhum, é um ciclo em modo controlado. Tranquilo até aí?
Então, ó, algumas características. Em modo puramente controlado, dificilmente a gente usa hoje, no ventilador até não tem mais como você escolher só o modo controlado, você provoca o modo controlado quando você ceda, curariza, né? Mas para a gente entender, para a didática, o que seria um modo controlado? Olha, o tempo entre uma abertura e outra, ou seja, a janela de tempo, vou dar um exemplo, 15 incursões respiratórias por minuto. 60 dividido por 15, 4 segundos de janela de tempo. Se aqui, ó, abriu a válvula inspiratória, 1 segundo, entrou o volume que eu programei, entrou tudo que eu programei. A válvula inspiratória se fecha, entrou o que eu programei. Só que ainda sobrou aqui 3 segundos para ele exalar até terminar os 4 segundos da janela de tempo. Até abrir a próxima vez a válvula inspiratória e gerar um outro ciclo controlado. Ou seja, as janelas de tempo elas são fixas aqui, né, porque não tem interferência do paciente. Onde é que eu uso? Geralmente na cirurgia, quando vai fazer alguma cirurgia, o paciente está sedado, curarizado, onde ele não tem drive. Né? Seria muito ruim, às vezes, o cirurgião manipulando o abdômen do paciente, né? E você ativou a tecla de sensibilidade, né? Não curarizou o paciente devidamente e fica disparando o ventilador o tempo todo. Né? Ou um paciente que às vezes está fazendo soluço, né? Solução, fazendo algum motivo de pressão negativa dentro do tórax e fica autodisparando, né, o ventilador. Quando eu associo ciclos assistidos, eu permito, ativei a tecla de sensibilidade, o que acontece? Olha, se o paciente não faz esforço nenhum, o ventilador abre a válvula inspiratória, gera um ciclo controlado. 1, 2, 3, 4. Acabou aquela janela de tempo? Abre de novo a válvula inspiratória, gera um outro ciclo controlado. 1, 2, 3. Antes de acabar a janela de tempo, o paciente fez um esforço aqui. Ó. Abriu a válvula inspiratória. O que eu mando para ele no ciclo assistido? O que ele quer? Não, o que eu programei. Né? Eu deixo ele abrir. Abriu a válvula inspiratória, mas eu entrego a ele o que eu programei. Então, isso é um ciclo em modo assistido. Nessa hora, o que o ventilador faz? Ele zera a janela de tempo. Porque imagina, está no segundo 3. Olhem aqui nesse gráfico. Ele deflagrou um ciclo assistido. A janela de tempo não seria de 4 segundos? Ou seja, teria que deflagrar um outro ciclo controlado em cima do ciclo assistido. Isso geraria sobrecarga de volume, né, de sincronias. Então, o software faz o quê? Zera a contagem da janela de tempo, começa a contar 4 de novo. Porque eu coloquei 15 de frequência. Se eu colocasse 23, se eu colocasse 10, 6. Deu para entender isso? Zera a janela de tempo e começa de novo. 1, 2, 3. Opa, fez um outro esforço. Abriu a válvula inspiratória, entregou um outro ciclo assistido. Zera a janela de tempo de novo. 2, 3, 4. Não tem nenhum esforço, 4 segundos, acabou a janela de tempo, um outro ciclo controlado. Certo? Então, as janelas de tempo aqui, elas são, apesar de serem fixas de 4 segundos, né, ela pode variar no ciclo anterior. Aqui não deu 4, deu 3. Né? Aqui deu 3. Então, a janela de tempo, na verdade, ela fica variável, né, em relação ao tempo, dependendo do esforço do paciente, se ele faz ou não ciclos assistidos. Então, permite o paciente disparar ciclos assistidos. É a modalidade que a gente mais usa para começar uma ventilação mecânica. Né? Quando eu quero colocar o espontâneo na parada, opa, mas eu queria que ele fizesse alguns ciclos espontâneos. Né? Quando eu permito que, ao mesmo tempo, o paciente possa fazer ciclos assistidos, controlados e espontâneos, né, isso tem uma siglazinha chamada SMV, ventilação mandatória sincronizada intermitente, que nada mais tecla SAP. O que quer dizer? Permito que ele tenha ciclos controlados, assistidos e espontâneos no mesmo momento. Depende do que ele vai fazer e do que eu permitir. Como é que faz isso, então? Né? Como é que o software é programado? Né? Existe uma programação, preciso programar o software para isso. Porque no controlado não tem dúvida do que fazer, o ventilador faz tudo. Mas o assistido e o espontâneo, quem dispara é o paciente. Como é que o ventilador ia entender se eu entrego para ele o que eu programei ou se é o que ele quer? Ficaria difícil se eu não determinasse regras para ele. Então, a primeira coisa, né, a primeira regrinha, né, que colocaram na hora de programar é assim: a janela de tempo vai ser fixa. Não vai mais variar como varia no assistido controlado. Por que uma janela de tempo fixa? Para eu dar a segunda regra. Né? Para eu poder permitir dar a segunda regra, que é o seguinte: dentro de uma janela de tempo, o primeiro esforço que o paciente faz e deflagra um ciclo sempre vai ser assistido. Do segundo esforço em diante, dentro da mesma janela de tempo, todos vão ser espontâneos.
Deu para entender isso? Tá. Então, se eu fizesse a mesma coisa do assistido controlado, eu não teria como fazer o software entender quando fazer ciclos espontâneos. Certo? Senão sempre zeraria e sempre o esforço seria o primeiro. Né? Então, essa é a regrinha. Sempre o primeiro esforço é assistido, o segundo esforço dentro da mesma janela de tempo, todos são espontâneos. Tem uma quarta regrinha. Uma vez que teve um esforço sequer em uma janela de tempo, só um ciclo assistido, não precisa nem ter espontâneo, um esforço sequer, ele vai esperar uma janela de tempo inteirinha antes de deflagrar um ciclo controlado. Certo? Para ver o que o paciente quer. Se ele quer fazer um esforço ou não. Deu para entender isso? Tá? Então, aqui, ó, teve um assistido. Ó, primeiro esforço, ciclo assistido. Acabou a janela de tempo. Teve esforço aqui, não entrou uma controlada. O aparelho espera uma janela de tempo inteira para ver o que vai acontecer. Olha, teve um esforço aqui. Esse esforço não é o primeiro dessa segunda janela de tempo? Então, o primeiro esforço da janela de tempo é sempre assistido. Então, ciclo assistido. Teve um segundo esforço aqui. Ó. Agora, a partir daqui, dentro dessa janela de tempo, do segundo para frente, todos os ciclos são espontâneos. Acabou a janela de tempo. Teve um esforço sequer aqui? Espera uma janela inteira. Primeiro esforço dentro dessa janela, um ciclo assistido. Não teve mais nada, não teve mais nenhum espontâneo aqui. Acabou a janela de tempo, teve um esforço aqui, espera uma janela de tempo inteira antes de ter uma controlada. Tranquilo? Tá. Então, isso é o SMV. Tá bom? É assim que ele funciona. Aqui, ele pode ser usado para iniciar bem no comecinho de um desmame, é uma fase bem de transição mesmo, tá? Porque a vantagem dele é permitir ciclo espontâneo. Mas se o paciente está fazendo um monte de espontâneo, não tem por que eu ficar deflagrando ciclo controlado assistido. Deixa ele fazer um espontâneo. Né? Ciclagem, então. Isso modo. Modo entenderam? Tranquilo quanto a modo. Assistido, controlado, espontâneo. Ciclagem. Então, vamos entender como é que o ventilador termina a inspiração. Aprendemos como começa. Então, como é que termina? Eu posso fazer a ciclagem usando o volume corrente como variável, né, que me apoia a isso. O aparelho cessa a inspiração quando o volume corrente inspirado atingiu o valor que eu programei. Então, por ser, eu limitei aqui o volume, né, e eu usei o volume como ferramenta de ciclagem, isso acontece na ventilação controlada a volume. Tá? A ciclagem pode ser a tempo. O aparelho cessa a inspiração após um tempo em segundos que eu determinei. Tem a teclinha lá, chamada tempo inspiratório, que quando eu escolho a modalidade de pressão controlada, aparece essa variável para eu plotar o valor que eu quero. E é essa variável, tempo inspiratório, que é o que vai determinar a hora que termina a inspiração e começa a expiração. Não é a pressão. PCV não é ciclado a pressão. Eu limito a pressão. Tá? Mas eu ciclo a tempo. Eu tirei daqui a ciclagem à pressão, que era o que fazia o ventilador que fazia isso, era o Beard Mark VII. Vocês não usam. Então, eu tirei daqui. Tá? Existe a ciclagem à pressão. Tá? Mas quando o paciente está em ventilação espontânea, o volume é livre. O fluxo é livre. Como é que o aparelho vai entender quando termina a inspiração e quando começa a expiração? A gente se recorre, então, o aparelho recorre, então, né? Ele foi programado para se recorrer à fisiologia. Quando a gente começa uma inspiração, a velocidade inspiratória é muito rápida do fluxo de gases, é muito rápido no começo da inspiração. Conforme vai enchendo o meu alvéolo de gás, a velocidade de fluxo vai diminuindo, significa que está quase cheio. O tanque está quase cheio. E usou-se isso também para o ventilador. Então, quando o fluxo, eu inspiro, começou a encher o meu tórax de gás, a velocidade de fluxo vai diminuindo, e quando diminui a um ponto X, por exemplo, o ventilador que não tem uma tecla específica, é 25% do pico. Ou seja, se eu inspirei aqui, com fluxo inspiratório de pico, aqui no começo da inspiração de 100 litros por minuto, por exemplo, quando cair essa velocidade a 25 litros por minuto, ele vai entender. Deixa esse paciente expirar, que já está quase cheio esse pulmão. Fecha a válvula INS, abre a válvula ESA e ele expira. Então, a ciclagem em modalidade espontânea, em ciclos espontâneos, ela é feita a fluxo, com decaimento da velocidade do fluxo. Tranquilo? Deu para entender, então, ciclagem, volume, tempo e fluxo? Isso daqui é uma tabelinha só para dizer a vocês aqui, mostrar claramente os modos
as ciclagens e os limites. Isso é só para maneira didática, tá? Depois eu deixo os slides à disposição de vocês, tá? Eu não vou falar nada disso, que é a aula do Valiati, tá? Não vou entrar na aula dele. Mas para a gente entender aqui, ó, por que a gente regula determinadas variáveis no ventilador. Aí, física, não tem como escapar, gente. Eu tenho que gerar uma pressão suficiente, né? Lembra? Para vencer o atrito e a elasticidade. Ou seja, eu tenho que vencer pressão resistiva e pressão elástica, né? Pressão resistiva, o João falou, que é pressão de pico menos platô, e a pressão elástica é platô menos PIP, e agora vocês têm só que acreditar, porque depois o Dr. Valiati vai demonstrar como isso é verdade. Por enquanto, só acredita e não é mentira. Pressão resistiva ou pico menos platô é a mesma coisa que resistência das vias aéreas vezes fluxo. E pressão elástica ou pressão de platô menos PIP é a mesma coisa de volume dividido pela complacência. E essa equação chama equação do movimento respiratório, e isso é o que o ventilador usa, a gente usa para ventilar mecanicamente um paciente e entender o que está acontecendo com a ventilação. Se eu pegar essa fórmula aqui e separar em duas partes, né, pressão das vias aéreas, então, é igual à somatória das pressões resistivas e elásticas, ou seja, resistência das vias aéreas vezes fluxo mais volume dividido pela complacência, eu vejo que quando eu trabalho com volume controlado, se eu controlo o volume, eu controlo esse lado da equação. Então, qual variável mais eu posso controlar no ventilador? Fluxo? Sim. Controlo resistência e complacência? Não. Isso é a condição do paciente. Tá? Então, essa pressão vai ser maior ou menor dependendo da resistência e da complacência. A pressão vai ser variável. Em PCV, eu controlo a pressão. E dependendo da resistência e da complacência, eu vou gerar um volume a um fluxo. Então, o que vai variar não é a pressão. Em PCV, a pressão é fixa. O que varia é fluxo e volume. Tá? É só para a gente provar matematicamente para vocês, né, as características de VCV, volume constante, o que varia é a pressão. Independente da condição do pulmão, vai entrar o gás que você mandou que entre. Independente se é um pulmão duro ou um pulmão mole. Tá? PCV já não. Eu mando entrar gás até atingir uma determinada pressão. Se o pulmão está mais duro ou mais mole, vai entrar mais ou menos gás. Tá? VCV é o modo mais usado no mundo, né? No mundo, estou dizendo, não no Brasil. Vantagens. Eu permito volume corrente. Eu garanto, né? Eu garanto um volume corrente. Independente da condição pulmonar, vai entrar o volume que eu programei. Mais fácil de regular, impede o excesso de volume, como volutrauma, né? Ou volume insuficiente, com hipoventilação alveolar, mas também nem tudo são flores, né? Como tudo. Também tem desvantagens. Não leva em conta a pressão, nem a de platô, nem a de pico, nem a das vias aéreas, nada. Aquele volume vai ser empurrado para dentro do pulmão, né? E não está nem aí para a pressão que vai gerar lá dentro. Então, é isso que eu tenho que olhar, para eu não permitir pressões excessivas, né? Caso o paciente esteja com drive ventilatório, às vezes ele queira mais volume, não vai rolar, só vai entrar o que eu programei. Tá? Isso pode gerar desconforto e assincronia. Né? Então, no volume controlado, eu trabalho com esse lado. Né? Onde está indicado? Qualquer situação que eu queira um volume minuto mais estável. Né? O disparo, né? Os ciclos controlados são disparados a tempo, ciclos assistidos a pressão ou fluxo, dependendo da sensibilidade que você programou. A ciclagem é volume, o volume que eu determinei. O volume que eu determinei aqui faz com que termine a inspiração e comece a expiração. O que mais eu limito? O volume e o fluxo. E o que é que varia? Pressão. Quando a gente olha para as curvas, eu não fixo volume e fluxo. Então, quando cai lá na prova de título, uma curva dessa e pergunta para o candidato, que modalidade ventilatória é essa? Lógico que quem assistiu essa aula vai olhar na curva de fluxo. Olha, o fluxo é constante. Eu limitei o fluxo, eu limito isso em VCV, em ventilação controlada a volume. Eu mandei que o fluxo seja assim. Ele não vai variar, igual varia na PCV. Né? Então, aqui, ó, o fluxo é constante. O volume é constante. A pressão pode variar. Teve alguma deformidade aqui de fluxo ou pressão? Não, né? Então, esse ciclo é um ciclo controlado. Este. Controlado. Controlado, controlado. Olha aqui agora. Teve alguma deformidade aqui, ó? Olha aqui, uma deflagração negativa da pressão. Abriu a válvula inspiratória, mas entrou o fluxo que eu programei. Ó, o fluxo continua fixo. Então, isso é um ciclo assistido em modalidade volume controlada. Certo? E aqui também. E aqui? Ciclo controlado, né? Na modalidade volume controlado. Aqui é a mesma coisa, olha.
Um fluxo durante um tempo gera um volume que gera uma pressão. A pressão máxima, depois que entrou todo o volume, é a pressão de pico, né? A pressão de pico é a somatória da pressão elástica e da resistiva e da elástica. Então, eu não sei dizer se essa pressão de pico, o maior componente responsável por isso é as vias aéreas ou é a elasticidade pulmonar. Porque a pressão alveolar, ó, ela está oculta, eu não consigo enxergar ela nesse momento. A pressão dentro do alvéolo é essa, ó. Olha como é diferente. Aqui, então, é pico, e a pressão alveolar, que é platô, né? Então, aqui eu tenho pressão resistiva e aqui é pressão elástica, né? O paciente não tem esforço nenhum, ó, PMUS é 0. Então, todos os ciclos são controlados, né? Olha aqui, coloquei uma pausinha, né? O fluxo entrou o volume que eu programei. Opa, entrou o volume que você programou, fecha a válvula INS. Não tem mais fluxo. 0 fluxo. Só que não abriu a válvula expiratória porque eu dou um comando para o ventilador. Só vai abrir a válvula expiratória depois de tantos segundos, né, que ela se fechou, que é esse tempinho aqui, ó. O fluxo fica 0, o volume fica igual, o ar não entra e nem sai, né? Quando eu faço essa manobra, eu consigo definir algumas coisas. Se não tem movimento de gás, não tem atrito. Se não tem atrito, não tem pressão resistiva. Se não tem pressão resistiva, a única pressão que eu enxergo é a pressão elástica. E a pressão elástica não é a mesma coisa da pressão alveolar? Olha lá, quando eu coloco a curva de pressão alveolar, que a gente não vê isso no ventilador. Ela bate em cima com essa pressão chamada pressão de platô. Então, quando a gente faz uma manobrinha chamada pausa inspiratória, a intenção que a gente quer é definir quanto dessa pressão de pico é devido à resistência, quanto dessa pressão de pico é devido à elasticidade alveolar, para eu saber se o problema do paciente é complacência ou se o problema do paciente é resistência, se ele é um asmático, se ele é uma SARA. Certo? Olha aqui, ó. Aqui o paciente fez um esforço. Nesse simulador, pessoal, ele não mostra a deflagração aqui, tá? Mas aqui eu coloquei a pressão muscular para mostrar que o paciente fez um esforço. Mas o que foi entregue para ele não foi o que eu programei? Olha o fluxo constante. Então, isso é o ciclo em modo assistido ou controlado? Assistido. E aqui? Não tem esforço nenhum. Nem aqui. Ciclo em modo controlado. Tá? Para quem gosta de receitinha de bolo, né? Essa é a hora que todo mundo tira foto. Se você quiser, vai trabalhar num pronto-socorro, num hospital, seria muito prudente que você chegue num pronto-socorro e fale assim, tem ventilador aqui? Que é muito comum chegar em insuficiência respiratória, né? Num pronto-socorro, às vezes o paciente entrar em insuficiência respiratória na enfermaria, né? Você chega e fala, tem ventilador aqui? Tem. Cadê? Ih, tá lá no almoxarifado, guardado numa caixa, coberto por um saco plástico. Não adianta nada. O ventilador tem que estar fora da caixa. Não é suficiente, ele tem que estar checado se funciona. Porque às vezes você entuba alguém, cadê o ventilador? Está aqui, liga, não liga. Além de ligado, você tem que fazer os autotestes, para ver se você pode confiar no que ele está fazendo. Tem que estar com o circuito colocado, bonitinho, e o autoteste feito. Né? E de preferência, uma pré-programação. Porque quando você está na cabeceira do leito, entuba o paciente, checa a posição, até você tirar a história, entender o que está acontecendo, você tem que começar a ventilar, vai deixar ele no ambu, até sair lá fora, tirar a história, examinar, chegar aos exames. Então, uma ventilação inicial, segura, a gente pode deixar já pré-programado. Se você está trabalhando numa unidade que tem só adultos, que é o caso da minha unidade, pelo menos um ventilador está montado, checado e pré-programado. Né? Como? Se é ventilação controlada a volume, eu tenho que programar um volume corrente. De quanto? 6 ml por quilo de peso predito. Eu não sei qual é a condição do paciente que vai chegar. Mas eu tenho que deixar, então, a princípio, 6 ml por quilo de peso predito. Qual o fluxo? Você pode usar uma regrinha aqui, que é de 0,7 a 1 litro por minuto por quilo. O peso ideal é 70 quilos, 70 litros por minuto. O peso ideal é 60 quilos, 60 litros por minuto. Tá? Você pode usar essa regrinha, o 1 facilita a nossa vida aqui pelo peso predito. O que eu preciso do peso predito? Saber o sexo e a altura. Lembra da tabelinha? Facinho. Frequência de 12 a 16, pausa inspiratória. Você pode deixar sem pausa? Pode. Você quer pôr pausa? Pode. Pode pôr pausinhas pequenas, tá? 0,3, 0,5 segundos. FiO2 sempre começa com 100%, sempre, até colher a primeira gasometria e saber o que está acontecendo. Né? Depois que você colheu a primeira gasometria, você vai baixar a FiO2 para que se mantenha a saturação no oxímetro entre 93% e 97%. É suficiente, não precisa saturar 99%. Hoje a gente tem evidência forte na literatura, né? Isso está agora entrando como os protocolos de proteção a uma das lesões da ventilação mecânica, que é a lesão pela hiperóxia,
né? Lesão provocada pelo oxigênio, e ela existe. Oxigênio, não é que 1 minuto vai provocar, não é isso, gente, é não deixar muito tempo, tá? Muito tempo é mais que 6 horas, tá? Se o oxigênio fosse bom, teria 100% na atmosfera, não teria só 21, né? Então, o oxigênio, além da conta, ele é tóxico, tá? E caro, é uma das coisas mais caras do hospital, né? Se você controlar a ventilação do paciente com uma saturação ajustada aqui entre 93 e 97, lógico, você vai usar menos oxigênio do que quando você quer manter essa FO2, manter 99 e 100. O gestor vai te chamar e o paciente também, porque você está economizando e não provocando lesão, tá? PIP de 3 a 5, para adultos 5, tá? Criancinhas muito novinhas, às vezes 3 você pode usar. Sensibilidade, se for a pressão de 1 a 3, se for a fluxo 3 a 5. Então a gente começa assim, isso é para começar, tá? Não é para ficar assim. Avaliou o paciente, recebeu os exames, sabe a condição dele, você vai fazer os ajustes depois, conforme a patologia. Na PCV, a gente trabalha com esse lado da equação, então a pressão ela é fixa e o que vai variar é fluxo e volume. Onde é que eu uso o PCV? Ela é muito legal de ser usada em situações onde a mecânica respiratória do paciente está muito alterada. Por exemplo, exemplo clássico, SARA, pulmão de complacência muito baixa, né? E que não vai reverter rapidamente. Imagina você usar pressão controlada no broncoespasmo e sair de perto. Você põe pressão controlada na vigência do broncoespasmo para gerar um volume corrente e tal. Manda fazer uma adrenalina subcutânea, vira as costas e vai tomar um café. O broncoespasmo reverte aí alguns minutos. Aquela pressão que gerava 400 ml, sem a resistência das vias aéreas, a mesma pressão vai gerar 1.800 ml, 1.900 ml e pode estourar um pulmão. Então, lógico, mas a SARA não reverte em minutos. Então, eu posso usar de maneira muito segura, não preciso ficar do lado o tempo todo, eu programo os alarmes e vou olhando dia a dia o que está acontecendo com o pulmão. Então, quanto mais grave o meu pulmão, mais entra a PCV ali na parada. Disparo, mesma coisa, se for ciclos controlados a tempo, ciclos assistidos, pressão ou fluxo. Ciclagem. A ciclagem é a pressão? PCV? Não, né? A ciclagem é o tempo inspiratório que eu determino em segundos. Eu limito a pressão, mas ciclo a tempo. E varia o fluxo e varia o volume, dependendo da complacência e da resistência. Essas são as curvas que a gente vê na tela do ventilador. Então, a pressão ela é sempre constante, ela não vai mudar. O que pode mudar é o fluxo, que geralmente ele é desacelerado aqui, né? E hiperbólico, né? E o volume, que pode mudar também. Olha aqui esses ciclos, olha, não teve deformidade nem no fluxo nem na pressão, ciclo controlado. Aqui, mais uma vez, ciclo controlado, controlado, controlado. E aqui, o paciente dispara, né? E eu mantenho a diretiva primária do ventilador, que é não superar a pressão inspiratória que eu programei, né? Que vai gerar um fluxo e um volume conforme a complacência e a resistência. Quem disparou foi o paciente e entregou o que eu programei, ciclo assistido. Ciclo assistido, ciclo assistido, ciclo assistido. Certo? Que é a mesma coisa. A pressão está controlada. Olha, pressão muscular 0, não tem nenhum esforço do paciente, todos os ciclos são controlados. Olha que interessante aqui, ó. Eu controlei a pressão em 20, né? Só que olha a pressão alveolar, isso não está no seu ventilador, né? A pressão alveolar não está em 20. Né? Então, eu não posso dizer que essa pressão aqui é a pressão de platô ainda. Tem alguma maneira de eu saber isso? Olha, tem. Olha para a curva de fluxo. Ela ainda não chegou ao 0, ainda tinha fluxo entrando e eu abortei, porque o tempo inspiratório não foi suficiente para eu encher totalmente meu alvéolo. Eu cortei o ciclo antes, eu ciclei antes de encher o alvéolo inteiro. Então, eu não posso dizer que essa pressão é igual à pressão alveolar ou pressão de platô. Né? Quando eu prolongo o tempo inspiratório, olha aqui no fluxo, no ciclo seguinte, onde o tempo inspiratório em segundos é maior. O fluxo chega uma hora, vai entrando fluxo e entrando volume, né? O fluxo em movimento é volume que está entrando no tórax. Quando entra o volume, que se iguala à pressão que eu determinei, não pode entrar mais volume, senão supera a pressão inspiratória. O que o ventilador faz? Ele corta, ele para o fluxo. Ele não abriu a válvula expiratória. O que faz abrir a válvula expiratória é o tempo, mas o fluxo ele já para de entrar. Certo? Se eu tenho um fluxo que toca ao 0 aqui, que não está entrando mais, significa que a pressão alveolar está em cima da pressão que eu plotei do ventilador. Eu posso dizer que a pressão de platô naquele momento é a que eu determinei. Aqui teve esforço do paciente, ciclo assistido. Aqui, ciclo controlado e um esforço perdido. Olha aqui, ele fez um esforço e não gerou nada, né? Uma desincronia.
Se vocês quiserem começar a ventilação com pressão controlada, como é que a gente pode pré-programar? Olha como essa dificuldade aqui. Pressão inspiratória. Que pressão eu ponho? Uma pressão suficiente para gerar 6 ml por quilo de peso predito. Começa a dificuldade aí. O que você vai receber? SARA, broncoespasmo, pulmão normal, intoxicação exógena. O que é que você vai receber? Não sei. Né? Mas eu quero muito PCV. Tá bom. Então a dica que a gente dá, de 10 a 15 centímetros de água acima da PIP. De preferência 10. Tá? E vai vendo qual volume corrente gera. E vai subindo ou baixando se esse volume corrente supera 6 ml por quilo de peso predito. Frequência igual da VCV. Tempo inspiratório de 1 a 2 segundos. E vai olhando na tela do ventilador a relação em Zs. Fica pelo menos 1 para 2 ou mais, para não ter risco de você inverter relação e não dar tempo de aspirar tudo que inspirou. Né? FiO2 igualzinho VCV, 100% até colher a primeira gaso, depois descalona para que o oxímetro fique entre 93 e 97, PIP de 3 a 5, sensibilidade igualzinha. Tá? PSV é uma modalidade idealizada para desmame, é uma modalidade totalmente espontânea, pressão de suporte. Tá? É um modo preferencial de ventilação assistida ou espontânea. O disparo, né? Todos os ciclos são espontâneos, então é sensibilidade à pressão ou fluxo, cicla com a desaceleração do fluxo e os limites. Eu ponho um limite, né? Que é a pressão de suporte. A pressão de suporte é um conceito que eu acho que é um dos mais difíceis para quem está começando a entender fazer ventilação mecânica e entender. Né? A pressão de suporte funciona mais ou menos como a pressão inspiratória da PCV. Eu dei uma ordem para o ventilador, pressão de suporte de 15. Ou seja, o ventilador vai empurrar gás para dentro do meu tórax até chegar uma pressão dentro do tórax, né, de 15 centímetros de água a partir do zero, que é o atmosférico. Certo? Chegou em 15, não vai subir mais do que isso. Então, limita a pressão, né? Isso é pressão de suporte. É um vento a favor, é colocar o rosto para fora do carro a 100 por hora lá, né? Facilita você inspirar. Varia fluxo, volume. Então é isso, ó, o paciente faz um esforço. Ele criou uma pressão negativa, porque ele tem que disparar tudo. E você deixou uma pressão de suporte determinada. Olha o gradiente. O esforço que ele fez foi negativo. Dessa pressão negativa até a pressão de suporte que você gerou, cria-se um gradiente. Se o paciente no ciclo seguinte faz um esforço maior e mais duradouro, esse gradiente é maior, né, com a mesma pressão de suporte. Mas se o gradiente é maior, o fluxo é maior e o volume gerado é maior. Lembra da ventilação espontânea? Quanto maior a contração muscular, maior o fluxo, maior o volume. Certo? Se ele faz o seguinte, um esforço menor, o gradiente gerado é menor, o fluxo é menor, o volume corrente é menor. Tá? Nos ventiladores, que não existe a tecla de sensibilidade de exalação, toda vez cicla-se quando cai a 25% do pico. Mas tem ventiladores que eu posso mudar isso. Né? Olha aqui nesse exemplo. 25% do pico de fluxo gerou 450 ml de volume corrente. Se eu mudar o ponto de ciclagem para 60% do pico, olha aqui como ficou um tempo inspiratório menor e menor atuação da pressão no pulmão, o volume corrente gerado é menor. Tá? Então, todos os ciclos são espontâneos. Então, todas as vezes, vocês têm que ver deflexão. Né? Não tem modalidade espontânea, como PSV, ciclos assistidos nem ciclos controlados. Todos são espontâneos. Tá? Então, toda vez quem deflagra é o paciente. Olha aqui, ó, essa pressão não muda, né? Porque a pressão de suporte é a diretiva primária do ventilador. Vai atingir aquela pressão. Não passa dela. Mas varia fluxo, varia volume. Olha aqui, ó, todas as vezes quem dispara é o paciente. Aqui a gente não tem como fazer com que a pressão alveolar chegue na pressão de suporte, né? Porque o tempo inspiratório, quem controla é o paciente, não é a gente. Né? Então não dá para eu dizer nunca que a pressão de suporte está igual à pressão alveolar. Está igual à pressão dentro do tórax, né? Intratorácica. Eu quero começar a ventilar alguém com pressão de suporte, como é que eu pré-programo? A pressão de suporte é igualzinha à pressão inspiratória da PCV, o suficiente para gerar 6 ml por quilo de peso predito. A FiO2 que eu vou usar 100% no começo, colhe a primeira gaso, descalona a FiO2 até saturação 93, 97, PIP de 3 a 5, sensibilidade igualzinha. Tá? E por último, SMV. O SMV eu não falei que é uma maneira de eu permitir ciclos em modo controlado, assistido e espontâneo? Tá bom, mas como vai ser? O ciclo espontâneo é espontâneo, igualzinho da pressão de suporte. Mas e os assistidos e os controlados? O que é que eu vou limitar para ele ciclar? É o tempo inspiratório ou é o volume corrente? Se eu limito o volume corrente, é igualzinho eu ter VCV com ciclo espontâneo. Certo? Então, eu chamo de SMV a volume.
Se os ciclos assistidos ou controlados forem limitados à pressão e ciclados a tempo, é igualzinho a PCV que eu enfiei ciclo espontâneo ali no meio. Então, é SMV a pressão. Tranquilo? Viram que se a gente sabe volume controlado, pressão de suporte, o SMV a gente já deduz. Né? Quando é que a gente indica? Quando eu quero um volume minuto mínimo antes de passar para a modalidade totalmente espontânea. Algumas neuromiopatias, anestesia residual. É um uso bem curto, viu, gente? Porque lá na diretriz, me desculpem, eu apaguei a referência aqui. É do terceiro consenso e da última diretriz, que a gente tem a felicidade, né, de ter a doutora Carmen e o doutor Valiati, que fizeram parte dessa construção. Né? A recomendação da diretriz é evitar o uso de SMV, porque já está, né, confirmado em literatura que se eu usar isso de maneira convencional e duradoura da ventilação, está relacionado ao aumento do tempo de ventilação mecânica, ou seja, demora para eu tirar o doente do ventilador, se eu usar isso habitualmente. Tá? Então, o disparo, ciclos controlados, dispara-se a tempo. Ciclos assistidos, fluxo ou pressão. Se for SMV a volume, a ciclagem é a volume. Se for SMV a pressão, a ciclagem é tempo inspiratório. E os espontâneos, sempre ciclagem a fluxo. Olha como é que é aqui. Ó. Esse aqui vocês acham que é o quê? SMV a volume ou a pressão? A gente procura um ciclo assistido. Olha aqui, ó. Paciente que deflagrou, né? O fluxo é constante? É. Em que modalidade o fluxo é constante? VCV, né? Volume. Então, ela é um SMV a volume, porque os ciclos assistidos me mostraram que eles são a volume. Os espontâneos são espontâneos. Ó. Acabou a janela de tempo, o primeiro esforço é um ciclo assistido. Aqui só para mostrar a pausa que a gente tem, uma vez que teve esforço aqui, mas é um SMV a volume, ó, fluxo constante. SMV a volume, mas tem uma coisa diferente aqui, né? Olha aqui como melhorou o fluxo, melhorou o volume e apareceu uma pressãozinha diferente aqui. Ó. Esse é um SMV a volume com pressão de suporte. Certo? E aqui? SMV a volume ou pressão? Olha aqui, todos aqui são disparados pelo paciente, né? Ou seja, pode ser assistido ou pode ser espontâneo. Tem algum que me sugira aqui que seja assistido? Qual é o ciclo espontâneo? Olha aqui, ó. Esse ciclo aqui tem uma pressão aqui que está limitada, né? E agora? Será que é um SMV a pressão? Né? Ou será que é um SMV a volume, com pressão de suporte? Olha o ciclo seguinte. Quem disparou foi o paciente. Curva de fluxo para me ajudar. Fluxo é quadrado, constante. Então, é um SMV a volume com pressão de suporte. E aqui? Ó, assistido, todas as vezes o paciente que disparou, né? Qual será que é o ciclo espontâneo? Qual será que é o ciclo assistido, né? Olha aqui, eu tenho pressão limitada aqui, pressão limitada aqui. Às vezes eu não vou saber dizer, olhando para cá, qual é o assistido, qual é o espontâneo, mas eu posso dizer para vocês que é um SMV a pressão com pressão de suporte. Certo? Se você quer começar a ventilar alguém com SMV a volume, com pressão de suporte, você faz tudo o que você faz em VCV e acrescenta a pressão de suporte, como faria na ventilação, a pressão de suporte, suficiente para gerar 6 ml por quilo de peso predito. Se você quiser fazer SMV a pressão, você faz tudo o que você faria na PCV e põe a pressão de suporte para gerar 6 ml por quilo de peso predito, e nada mais faz sentido, né? Não faz nada mais sentido do que eu colocar no início a mesma, né? Pressão inspiratória e pressão de suporte igual, e eu vejo o que acontece no ciclo espontâneo. Para concluir, recomendações. Bom entendimento dos modos de ciclagem e limites é fundamental para uma boa ventilação mecânica. Não existe superioridade nenhuma entre as modalidades, né? Não existe nada comprovado que PCV seja melhor que VCV ainda. Né? É necessário observar curvas, né, que o Valiati vai dar aula de monitorização, é muito importante para compreender a mecânica da ventilação. Não esquecer de usar aquecedores e umidificadores, porque o ventilador, o ar sai dele seco e frio, né? E se a gente bombear para o paciente o ar seco e frio, a esteira mucociliar não funciona, né? E ele vai fatalmente ter uma pneumonia e ter lesões graves, né, do pulmão e da via aérea. Regular os alarmes de maneira individualizada, principalmente o backup de apneia em modalidades espontâneas,
colher uma gasometria de 10 a 30 minutos depois do início e limitar inicialmente o alarme da pressão máxima em 40. Depois que eu entender o que o paciente tem, eu posso até liberar um pouquinho mais se for um broncoespasmo, mas início sempre 40.